fala comigo, agora eu tô te ouvindo, vai. E aí, agora você me ouve? Palmas! Vamos. Vamos aproveitar antes que começa com a palhaçada. Gente, começou aqui a nossa live e hoje eu converso com a Fernanda, porque na quinta-feira passada, que na verdade entrou na sexta, era você na quinta, mas entrou na sexta, a gente fez o documentário Choro de uma Criança 2, respeitando as regras, né? Da OMS. É a OMS que fala? OMS, Ordem Mundial da Saúde. Isso, a Ordem Mundial da Saúde. A gente saiu semana passada o documentário Choro. Organização Mundial da Saúde. Cada um gravou na sua casa, saiu o documentário Choro de uma Criança 2, que a gente fala sobre abuso sexual infantil. E a Fernanda, infelizmente, também foi uma vítima disso. E nós vamos bater um papo agora falando sobre esse assunto. Fernanda, mas primeiro, antes de tudo isso, até primeiro quero te agradecer por você estar aqui comigo para a gente falar sobre esse assunto tão difícil. E a gente vai falar Eu que agradeço. no seu livro a gente vai falar no final, não posso esquecer. Mas antes de tudo, antes de acontecer a questão do abuso, essa coisa toda, a sua infância era uma infância normal, tipo, uma infância de boa. Você brincava super tranquila. Até aí não tinha problema nenhum. Você mesmo não. Nenhum, nenhum. Então, o que acontece assim. Eu era super protegida, inclusive, tá? Eu tinha a minha avó que cuidava de mim. Quando eu nasci, ela parou de trabalhar, para você ter uma ideia, para ela cuidar de mim. A minha avó era muito presente na minha vida, demais. Então, ela cuidava de mim, e quando a gente viajava, ou quando a gente estava na casa de outra pessoa, assim, ela sempre cuidava. Então, eu não posso dizer que foi fruto de omissão da minha família, não foi. Existia um cuidado. Mas é que, quando a pessoa é maldosa, ela sempre vai arrumar um jeito, né? Sempre. Ela sempre vai dar um jeito de fingir que nada está acontecendo, né? Ou de, tipo assim, ela ganhar a confiança de alguém. Tipo assim, eu vou ganhar a confiança de alguém para se caso acontecer alguma coisa, olha, a pessoa fala, não, imagina, você acha que ele ia fazer isso? Então alguém vai estar do meu lado, é meio que isso, né? E assim, entre um adulto e uma criança, quem que você vai dar mais crédito? É, Porque o exatamente. adulto está falando. Só que assim, também, por outro lado, a criança ela não tem por que inventar um negócio desse. Exatamente. A Exatamente. criança ela não vai ter criatividade para criar uma história tão maligna como essa, né? Exatamente. Olha, o Macedo entrou aqui, João Macedo entrou. E o que acontece? A criança, se ela não teve um contato sexual, como que ela ia inventar um detalhe uma coisa tão detalhada Sórdido. como essa, né? Algo tão É. extraordinário. Mas e como foi a primeira vez que isso aconteceu? Você tinha aproximadamente quantos anos? Você falou mesmo? 5 anos. 5 anos. E sabe o que acontece, Fernanda? Tem gente que fala assim, ai, que mentira. Uma criança de 5 anos vai lembrar que isso aconteceu? Fala, pô, porque não foi com você. Senão você não teria falado uma besteira dessa. Mas os psicólogos já É, falou. porque assim, não é assim, ela ganhou uma boneca e ela lembra da boneca que ela ganhou. Ou, ela tirou um 10 de matemática, então ela lembra. Não é isso. É algo que marca mesmo, é algo horrível, horrível. Como a primeira vez que eu vi, por exemplo, um animal morto, sabe? É tão chocante quanto. Tem coisas que você vê pela primeira vez, por exemplo, toda criança lembra a primeira vez que ela foi num velório, a primeira pessoa que ela viu morta, por exemplo. Uhum. Porque é algo chocante para a criança também. Olha, É que os adultos a não primeira têm vez noção que eu disso. vi alguém morto foi o meu pai, que inclusive agora fez 25 anos que ele faleceu. E eu lembro que a Nossa, minha mãe me levantou para mostrar no caixão, né? Como que tava. Na verdade, eu era criança, não estava entendendo nada, eu nem sabia o que estava acontecendo. E então, eu meu estava Deus. brincando no velório do meu pai, a gente correndo para lá e para cá, mas eu nem fazia ideia do que era. Mas quando ela me mostrou ali no caixão, que ela levantou e mostrou, eu tomei um choque tão grande na hora, mas tão grande, que eu não quis chegar mais perto depois do caixão. Eu fiquei com medo. E não quis chegar mais. E aquela imagem ficou meio congelada na minha cabeça e eu achei algo tudo muito estranho. Depois a minha mãe foi explicando o que era a morte, o que aconteceu, e aí então eu fui compreendendo que eu não teria mais uma figura masculina comigo, né, na minha casa, até mesmo porque eu só tenho irmãs, e eu sempre cresci na casa com um monte de mulher. Então meu pai seria a única figura masculina que eu teria. Então, infelizmente, tinha acabado tudo ali. Mas ele chegou a te ameaçar alguma coisa ou foi uma coisa tão natural e você, sem entender, acabou acontecendo isso? Então, ele era da família, né, para começar. Então, ele disse: Olha, se você contar alguma coisa, eles não vão acreditar em você. E vai acontecer alguma coisa com a sua família. Sim, é sempre as duas ameaças. É. Eles não vão acreditar em você, e você vai para um colégio interno,
e eu vou fazer alguma coisa contra a sua família. Então, essas são as duas ameaças que eu recebi. Nossa, e outra, você nem teve aquela oportunidade que nem alguns fazem, né? De dar um doce, de. Não, ele já foi de cara ameaçando, e foi onde você já ficou aí chocada e você não falou nada pra ninguém. Então, na verdade, aconteceu de uma forma bem terrível, né? A gente estava brincando de esconde-esconde e a casa era bem grande, com um quintal bem amplo, sabe? E a gente estava brincando de esconde-esconde e de repente eu me escondi num lugar que era o lugar onde ele guardava as coisas dele, assim, até as revistas dele, as Playboys dele ficavam lá e tal. E eu não vi que ele entrou. Ele entrou tão silenciosamente que eu não vi. Então ele entrou, ele fez o que ele quis fazer comigo e ele fez assim, ó. Eu era uma criança pequena, ele era enorme pra mim. Depois, quando eu cresci, eu vi que ele não era tão grande assim. Mas na época ele era enorme, ele era gigantesco, ele era horrível, era medonho. Então, lógico, eu fiquei com medo na hora. E é horrível E a até minha hoje. mãe, ela tinha uma. Hã? E é Oi? horrível até hoje, né? Ah, não, então, até hoje, né, agora ele já morreu, né? Ah, Mas, E aí, a minha mãe, ela tinha uma mania assim, quando eu fazia arte, eu fazia alguma coisa, ela falava assim, eu vou te pôr num colégio interno. Essa era a ameaça da minha mãe. ah, Então, eu tinha esse medo. viu e repetiu isso sabendo que você tinha medo. Exatamente. Olha. Então ele repetiu o meu maior medo para que eu realmente soubesse que ele estava, que ele era poderoso ali, que ele estava com tudo sob controle. Uhum. Então foi bem puxado. Mas isso você não disse depois de grande para os seus pais? Como que foi a hora que você contou? Você falou, pô, agora eu tenho que parar com essa palhaçada. Não tá, palhaçada no modo de dizer, tá? Tipo assim, vou acabar. É, não, sim, mas é uma palhaçada Vou mesmo. guardar mais isso. Chega, não vou guardar. Hoje vai ser o dia que eu vou falar para alguém que isso aconteceu. Isso foi muito depois de grande, mas que hora que você sentiu? Muito, muito depois. Então, o que aconteceu foi o seguinte, eu nem lembro, para te falar a verdade, assim, eu não lembro o que aconteceu. Eu lembro que a gente tinha que ir para casa dele e eu falei que eu não ia. Hum, Aí a minha avó falou assim: não, mas a gente tem que ir porque vai estar todo mundo, porque todo mundo vai, porque todo mundo não sei o quê, porque era festa, não lembro se era Natal, Ano Novo, o que que era, eu não lembro o que que era. Eu sei que eu falei: eu não vou porque ele fez isso, isso e isso comigo. Eu vomitei tudo que tinha acontecido. Minha avó ficou em choque na hora. Aí ela cortou relações com ele, tanto que ele morreu. Minha avó nem foi no velório nem nada. E assim, família, entende? entendi. É, então. Aí a minha avó, ela ficou com medo de contar pro meu pai, porque ela não sabia como meu pai ia reagir. Hum, Porque ia dar caca, ia ser né? uma vacina, né? Minha, minha mãe entrou em negação. Minha mãe, por muitos anos, ela negou. Ela não sabia de nada, não tinha percebido nada. Mas eu entendi que era choque mesmo, sabe? Quando a Uhum. pessoa não tem o que fazer, não sabe como lidar e só se afasta do outro, né? E aí aconteceu o pior, né? Porque anos depois, é, minha mãe, eu fiquei muito doente, eu fiquei internada. Minha mãe viajou com as minhas crianças e acabou encontrando essas pessoas na viagem, entendeu? Peraí, só um minuto, só te interromper um pouquinho, ô, Fernando. A Lisiane está falando aqui. Ah, é a Lisiane. Ela falou assim, ó, quando É, passei por abuso, eu contei para os meus pais no mesmo dia. E graças a Deus eles acreditaram em mim e me auxiliaram muito. E às vezes esse é o sim, maior problema, né? O A maior história da problema. Lisiane também é de familiar. Então, assim, imagina como é complicado. Porque o Exatamente. familiar, ele tende a exercer mais poder sobre a criança ainda. Exatamente. E o que a gente está dizendo, que às vezes o pai, por não acreditar, o pai ou a mãe não acreditar, é onde gera muitos conflitos e problemas maiores para a vítima, né? Que fala, poxa, Sim. eles deveriam me defender, eles deveriam estar comigo. Como assim ninguém acreditou no que eu falei? E isso gera ansiedade, depressão, gera um problema muito grande entre a relação de pai e filho, né? De pais e filhos, né? Sim, Então, acaba completamente com a autoestima da pessoa também, a autoconfiança, a confiança nas pessoas também, se torna uma pessoa que não consegue realizar nada na vida. É bem difícil, é bem desafiante. Ela falou aí, sim, e ainda tenta dizer que a criança inventou. Com certeza. É exatamente. o que o que o meu abusador teria feito se eu tivesse falado.
com certeza ele teria uma boa história para contar, que ele era muito bom de Com certeza lábia. ia inventar alguma coisa, ainda mais por ser da família, por estar próximo, por isso e aquilo. Ele ia se É, safar de alguma forma, ele ia se safar. E você ia passar por mentirosa. Ah, não, ela tá maluca. Ah, que isso, né? E isso ia trazer mais problemas para você. Porque o problema sempre é com a vítima, não é com o tonto que está fazendo isso. Mas até aí que você estava sim. falando, sua mãe não acreditou e tal, ela ficou meio em choque. É, mas assim, eu até queria lembrar uma coisa, assim, voltando um pouco, né? Uhum, Quando aconteceu comigo, eu tinha 5 anos de idade, na época não existia uma educação sexual para criança. verdade. Então eu não sabia o que era sexo, eu não sabia o que estava acontecendo. Para mim, ele tinha me castigado, ele tinha, como se eu tivesse me batido de uma outra maneira, sabe? Uhum, Assim, eu apanhei, só que de um jeito diferente, que uhum, me machucou e tudo mais. Então eu não sabia, eu fui entender que eu tinha sido vítima de um estupro, de uma violência sexual, quando eu estava na sexta série, acho, quinta ou sexta série, que o meu professor de ciências começou a fazer uma aula explicando as coisas e tal. Ele tocou no assunto. Aí eu falei, pera, isso aconteceu comigo, sabe? Aí eu falei, uhum. nossa, gente, pera, tá tudo errado, a minha vida toda é uma farsa até aqui. Porque eu achava que eu era suja, que eu era um monte de coisa, sabe? Então, assim, você Comigo acha que aconteceu também. Eu falei, nossa, você é todo errado. eu falei, eu fui feito de idiota. Depois que eu também entendi. Porque na época eu também não sabia, eu não fazia ideia do que era isso. Depois eu falei, nossa, peraí, mas se eles estão falando isso, então isso aconteceu comigo naquele dia tal, tal. E eu falei, então eu fui feito de trouxa todo esse tempo, porque foi mais de uma vez. Eu falei, então eu fui feito de trouxa todo esse tempo. Aí gerou uma revolta, Fernanda, uma série de coisas que não dá nem para falar nessa live aqui. Mas é isso que acontece muito. Às vezes os pais não acreditam, ou às vezes a criança é tão inocente que ela só vai entender muitos anos depois. E às vezes quando ela vai Muito, ver, muito, o muito. abusador já até morreu, né? Ou mudou para uma cidade É. muito longe, ou para outro país, ou para algum lugar, né? É, oi, Cassinha. Cassinha também entrou aqui com a gente. Olha, Então, e aí comigo aconteceu isso. Quando eu soube, por exemplo, que o mesmo infeliz que fez comigo, fez com a minha filha, porque eu fiquei doente, minha mãe viajou, encontrou com eles lá num lugar, eu estava internada, eu passei muito mal naquela época. E aí a minha filha sofreu abuso, e ela também não conseguiu me contar. Não porque ela achou que eu ia, de repente, não confiar nela, mas porque ela sabia que, pelo contrário, eu ia fazer uma bagunça na família. Então, ela quis poupar a família de ter problemas, sabe? Assim, eu sozinha ali do melhor. uhum. E aí, eu vi na minha filha as mesmas atitudes que eu tive, eu vi que a minha filha começou a ter. De se retrair, de não querer mais brincar, de se afastar das pessoas, de fugir de contato. Foi legal que você, como Só mãe, que, pegou isso na hora, né? Você olhou rápido e falou, pô, tem alguma coisa errada aí, tem alguma coisa estranha. mais ou menos, porque o que acontece? Ela começou a ter depressão. A gente colocou ela na psicóloga e tal, e por muitas coisas, porque ela me culpava inconscientemente de eu não estar lá com ela. Entendi. Ela era muito pequena, então ela inconscientemente, ela não entendia que eu estava internada, que eu estava doente. Hoje ela entende, lógico. Mas na época ela não entendia. Ela entendia assim, minha mãe quis se livrar de mim e me mandou para uma viagem longe da minha casa. Uhum. Essa é a cabeça da criança. Não. E aí ela ficava assim, eu passei por isso por culpa da minha mãe que não estava comigo. Então, a psicóloga, ela tratou muito a questão mãe e filha. Ela refez os nossos laços durante muito tempo. Porque a minha filha, ela tinha muita dificuldade de conversar comigo, de confiar em mim. Entendeu? Aquela criança que de repente era grudada com a mãe e de repente houve uma ruptura. Uhum. De eu não confio na minha mãe, eu não quero conversa com a minha mãe, eu não quero nada com a minha mãe, Uhum. por conta disso tudo que aconteceu. E aí, então, a psicóloga demorou tanto tempo para tirar essa camada de cima, que era o problema com a mãe. Oi, galera da Massa FM, tudo bom? Que Isso. legal vocês por aqui. Daqui a pouco até o ratinho entra aqui também na live. Verdade. É aqui do Litoral Norte. E Só uma aí, pausa, desculpa, Fernanda, te interromper. Você falou em ah, ele. Eu quero aqui dizer que eu sinto muito os meus sentimentos pela família do Edgar Leonel, que foi um amigo meu, que infelizmente ontem ele veio a falecer. Ele é locutor da Rádio Massa de São Paulo e nossa, ele tirou a própria vida. Infelizmente ele que fez. triste. E ele sempre foi um cara muito bacana, sempre para cima, e me ajudou muito também, e sempre acreditou em mim, no meu trabalho. E ele sempre foi uma pessoa top.
e eu quero deixar esse momento aqui registrado, que meu muito obrigado, Edgar Leonel, por tudo, muito obrigado. E foi uma notícia que me abalou muito ontem, eu estou até agora. Mas, como ele sempre ensinou a gente Sinto muito. a entrar no ar, a sempre fingir que nada está acontecendo e a ser forte, então eu estou aqui falando com você, ainda mais esse assunto também, né, do diabo, Opa, mas eu quero aí falar para todo mundo, da família dele, os familiares, os amigos, tudo, que eu sinto muito e a gente fez, eu acho que não que a gente fez o que a gente podia, né, a gente não sabia, na verdade, e parecia que estava tudo bem, e às vezes a pessoa estava pedindo socorro e a gente não percebe, né, e a gente não sabe. Tanto que a gente fez uma chamada de vídeo, conversou um tempo atrás, e parecia que estava tudo bem, mas nem tudo é o que a gente pensa, né? Então, sabe infelizmente. todas as coisas. Pode continuar aí, Fernanda, desculpa. Sinto muito pela sua perda, viu, Barro? Obrigado. Força aí, meu amigo. Força aí. Então, daí voltando, né? Como a gente tinha que tratar essa parte da relação mãe e filha, demorou muitos anos para que isso fosse resgatado. Mas aí, quando deu tudo certo e a gente conseguiu se falar de novo, a minha filha falou assim: mãe, então hoje a gente vai começar uma nova história de mãe e filha. Eu tenho uma coisa para te contar. E aí ela foi e me contou o que tinha acontecido. E aí eu falei: eu não acredito, porque essa pessoa fez comigo também. Eu também não tinha contado para minha filha. E aí eu falei: essa pessoa fez comigo também. Então foi terrível, assim, foi uma constatação terrível, terrível. E eu fico imaginando se de repente não fez com outras pessoas também, sabe? Com Porque certeza. a casa dessa pessoa estava sempre cheia de crianças, sempre lotada de criança. E essa pessoa teve filhos, teve netos, então é bem complicado, sabe? Nossa, é verdade, porque assim, você viu lá no documentário O Choro de uma Criança, lá a Jéssica relatou a história dela, inclusive a Jéssica vai estar aqui com a gente esse mês todo no programa do Barró, vai ser todo mundo que participou aí do documentário O Choro de uma Criança. Semana que vem a Que Andressa legal. Cordeiro, depois a Jéssica, e assim vai, depois eu vou trazer a Érica aqui também para conversar com a gente, embora a Érica já falou, mas tem o Marcelo, todo mundo já participou, do primeiro ou do segundo. E aí, ela fala que, pô, ela denunciou, ela falou do pai dela, o pai dela foi preso, porque ela falou que ela teve as irmãzinhas dela, que podia acontecer isso. Ela, pô, se isso Com certeza, fatalmente. eu tenho que acabar com isso agora, tenho que ter coragem de denunciar, de deixar ele preso, para que ele não faça isso com as minhas irmãs. Né? Ela até Com relatou. certeza. Eu achei muito corajoso da parte dela. Falei: caraca, que pessoa forte. Porque eu já tive total ruptura, assim. Eu me tornei uma criança tímida, fechada. Eu não tinha condições de conversar com ninguém. Eu não queria ter amigos. Eu não queria ninguém perto. Eu passei grande parte, assim, da minha adolescência retraída, sabe? Uhum. E aí, depois, já na adolescência, quando eu fui descobrindo a profissão que eu queria, essas coisas que eu comecei a sair um pouco da toca, mas eu tinha muito medo. Eu imagino. A Lisiane falou que é muito importante discutir esse assunto. Claro que é. Com certeza. E que, na verdade, só a gente tem coragem de dizer, né? Porque hoje muita gente não fala disso. Eu fico muito feliz que você participou, que você falou. Você falou, é a primeira vez que eu falo isso em vídeo, né? E você falou, teve essa coragem. Foi Quanto difícil. mais a gente Foi difícil. fala, Foi chocante para mim, viu, Barro? Vou te falar a verdade, assim, porque eu escrevi sobre isso no livro, né? Tem um capítulo inteiro contando essa história, com detalhes e tudo mais. Mas quando você está escrevendo, é assim, você perdeu o fôlego, você para, respira, vai tomar uma água, continua depois. Quando você está fazendo um vídeo, você não tem essa chance. é verdade. Então, assim, em muitos momentos me faltou o ar, sabe? Me faltou o que falar, dava branco, era uma ausência, sabe? Era como se eu quisesse voltar para aquele dia. Eu falava: não, você não mora mais lá, você vai ficar aqui. Eu posso ter lembranças daquele dia, mas reviver aquele dia nunca mais. Afinal de contas, eu sou uma pessoa curada, sou uma pessoa tratada, sabe? Graças a Deus. Então, nunca mais voltar lá, nunca mais. Graças. E se eu posso dar um conselho, assim, Barro, é que as pessoas busquem ajuda na fé, que busquem ajuda em terapia, sabe? Em psicólogo, porque sem fé e sem ajuda da psicologia, a gente não sai do lugar, a gente não Não fica bem. vai mesmo. Não vai para frente, para trás, para o lado, para o outro.
Não faz nada. E muita gente acha que fala, não, eu não vou, porque, ai, psicólogo é coisa de louco. Ai, eu não tô louco. Ai, não sei o quê. Não. Ele tá ali para discutir e é alguém que é totalmente neutro, que você nunca viu na vida. Que você pode conversar e Sim, que não vai sair espalhando isso para os outros, né? É diferente quando você conta, às vezes, para um amiguinho ou para alguém da sua família, que vai falar, menina, você viu? Eu vou falar uma coisa para você, a Fernanda me contou uma coisa hoje, e você falou, não fala para ninguém. Mas a pessoa vai lá hum, e sai espalhando. Então, esse assunto é, sobre abuso sexual é uma coisa muito difícil mesmo de falar. E a gente teve essa coragem de colocar isso no documentário Choro de uma Criança, né? Tanto o primeiro quanto agora esse dois. E eu vi que você falou, pô, Baró, é difícil, mas eu vou participar, eu vou falar a minha história, né? Que ajudou outras pessoas, tem ajudado outras pessoas. E como a gente conversou até nos amém. bastidores, quanto mais a gente fala desse assunto, mais traz cura pra gente. Porque a gente vai falar, pô, isso já não me dói mais. Eu vou falar hoje É, com uma com experiência certeza. E para ajudar saber, e outras. também saber que, de repente, o que a gente está falando aqui pode despertar outras pessoas a terem mais cuidado com seus filhos, ou, de repente, a entenderem o que sentem ainda. E muita gente acha que, assim, não fala no assunto, o assunto não existe. Não é assim. É aquela história do elefante na sala de estar, sabe? A gente precisa tirar esse elefante de lá. A Cassinha de Regina falou assim, ó, assunto delicado, mas importantíssimo. Elisiane lembrou, ó, que entenda que é a vítima. É Exato. isso mesmo. Esse é o grande problema, sabe? É que a criança, ela acha que ela é culpada. Como a criança ela é colocada de castigo, ela toma bronca o tempo todo porque apronta e tudo mais, ela entende o abuso sexual como mais um castigo. Exatamente, e é verdade, e é verdade. E por isso que às vezes ela conversando com um psicólogo, olha, o Edu Porto entrou aqui, o Du Gonzalez entrou aqui, canta muito, canta muito. E ele é um grande amigo, e tá aqui participando, assistindo com a gente. Ó, tá os famosos entrando aqui, hein, Fernanda? Já tá Olha aí, tá A vendo? Márcia entrou aí, agora já entrou o Du Gonzalez. E às vezes a pessoa fala, ai, mas vocês vão ficar falando desse assunto de novo, isso, aquilo. É como a gente disse, quanto mais a gente falar, o número vai diminuir, não vai acabar, nossa, o abuso vai acabar definitivamente, não. Mas vai diminuir, porque antes do cara fazer isso, ele vai falar, caramba, esse povo tá falando tanto disso, que agora as crianças, mesmo ameaçada, vai contar. Vai passar para É, o psicólogo vai falar para a criança, e olha, você não tem culpa, isso não tem nada a ver com você, você foi uma vítima, infelizmente isso acontece, e aí vai conversando até que a criança entenda que, pô, a minha mãe não me deixou sozinha, no caso da sua filha, né? Ela vai falar, foi. eu fui viajar e a minha mãe, cadê minha mãe? Mas e cadê a minha mãe que me protege, que está comigo? Então ela não, depois de um tempo ela foi entender e o bom é que vocês conversaram e você compartilhou a sua história com ela e ela compartilhou a dela com você e vocês viram que vocês tinham algo em comum e foi aonde ela compreendeu, né? É, exatamente. Por isso que é importante, né? A gente não se fechar e a gente não achar que tá tudo bem. Esse é o grande problema das pessoas, é achar que podem lidar com seus problemas sozinhas. Ah, eu posso lidar com o meu mal sozinho, eu não preciso de ajuda. Ou eu não tenho com quem contar, eu não tenho com quem, em quem confiar. Igual eu já vi muita gente falando assim, ah, mas eu falei até pro pastor e o pastor falou de púlpito depois, citou exemplo de púlpito. É complicado. Por isso que eu falo, psicólogo é a pessoa perfeita, porque o psicólogo ele tem um código de ética que ele tem que seguir. Então, nem para o pai nem para a mãe da criança o psicólogo pode contar se a criança não autorizar. Exatamente. Então, é necessário ter um vínculo de confiança com alguém, sabe? A gente precisa ter alguém que a gente confie para contar as nossas coisas, até as coisas mais dolorosas, as coisas mais feias. Tem que ter alguém que conheça o nosso lado negro da força, sabe? Exatamente. Nosso Darth Vader interior. Alguém que possa conhecer esse lado e falar assim: não, calma, eu vou te ajudar. Não, calma, tá tudo bem. Eu aceito o teu lado negro da força também. Eu também tenho, todo mundo tem a sua sombra, todo mundo tem as suas coisas ruins e suas coisas também a se tratar, né? Exatamente. Então a gente precisa ter alguém em quem confiar e com quem desabafar também. Exatamente. Quando foi comigo, eu lembro que a psicóloga me colocou meio que na cena de novo, assim. Eu achei meio doido na hora. Mas depois eu entendi o que ela estava fazendo. Ela me colocou ali e ela falou assim: ó, você vai, conforme você for conversando comigo, você for detalhando as coisas, você vai tirando é, uma coisa de cada vez. Então ela deixou um lençol, ela deixou umas coisas que acabava me lembrando do que aconteceu.
E aí eu ia tirando. E aí ela foi conversando, foi falando um monte de coisa que para mim parecia doido naquela hora. Mas depois eu entendi o que ela estava fazendo. Ela me colocou ali para que eu apagasse aos poucos tudo que passava na minha mente, que trazia na minha mente a lembrança do que aconteceu. E foi, cara, Sim, ela quis isso ressignificar aquele dia para você, né? Ela ressignificou. Ela colocou ela tirou aquela criança frágil e colocou um homem forte no lugar, né? cara, foi exatamente isso. Fernanda, foi exatamente isso. E eu achei muito doido de imediato, porque eu já estava mais grandinho, né? Já tinha uns 15, 16 anos. E aí eu falei, nossa, mas que coisa doida, né? Que coisa doida. Mas depois eu entendi. E aquilo foi me ajudando. E ela falou assim: olha, se eu fosse você, eu falava mais com as pessoas sobre isso. Ela que quanto mais você falar, melhor vai ser para você. Vai chegar uma hora que você já não vai nem ligar mais e vai ser um assunto natural. Quando alguém entrar nesse assunto, você vai dizer. E pior que isso foi verdade. Hoje, quando eu vejo alguém falando, ou quando alguém entra num assunto, posso estar no ônibus, posso estar em qualquer lugar. Alguém fala alguma coisa, eu falo, não, gente, mas isso aí eu já passei por isso. Aí todo mundo fica, nossa, você? Porque raramente o homem fala sobre isso. O homem tem aquela É. coisa de, tipo, eu sou O macho homem tem alfa. vergonha, né? É, eu sou macho alfa. Eu imagino, eu vou falar uma coisa É. dessa, o que os caras vão pensar de mim? Mas eu nunca tive problema com isso. Eu falei, pô, mas se eu não fizer isso, eu vou ajudar alguém. Eu sempre fui uma pessoa que sempre falei a verdade. Eu nunca me importei para isso. Tipo, eu não tô nem aí. Se alguém perguntar detalhe, qualquer coisa, eu vou lá e falo. Mas precisa ter mais pessoas assim, né? E outra, a pessoa pensa sempre, Fernanda, que sempre tem um abusador e esquece da abusadora. Que também tem muita É. mulher que faz isso. Tem mulher que Muita mulher. nesse tráfico de crianças, né? Sendo abusadas. Existe um tráfico de vídeos pornográficos de crianças sendo abusadas, que às vezes é a mulher que está gravando a criança ser abusada e ela vende esses vídeos para o pedófilo, para o abusador, É. para o louco. Então, É porque tem o pedófilo, mas tem a mulher também que também consome esse tipo de coisa. sim, sim, Inclusive, vamos falar do caso PC Siqueira, sim. que a própria mãe estava comercializando as imagens da filha, que a própria mãe estava oferecendo a filha para ele. Então, a coisa é muito séria mesmo, Eu sabe? acho que é. E tem pessoas que vendem, Fernanda. Tem mulher que vê o filho sendo abusado ou a filha, grava, porque sabe que tem cara que vai pagar tipo 15 mil reais, vai pagar 10 mil reais pelo vídeo. Então, tipo assim, eu vou usar o meu filho como um produto para poder É. eu vender isso e ganhar dinheiro, sabe? E tem gente que não acredita que isso acontece. Olha, o Edu Porto tá falando aqui, ó. As técnicas psicológicas são sensacional. De forma mais tranquila e leve, os traumas são tratados de formas eficazes. E é verdade, né? O Com psicólogo certeza. ajuda até a criança nesse momento de falar, pô, mas eu vi que a minha mãe estava gravando o que estava acontecendo comigo. Ou o meu pai, ou o meu irmão mais velho. Eu vi um caso de um menino dos meninos que estavam sendo abusados pelo pai, e o irmão mais velho via que o pai estava fazendo isso, porque os meninos, assim, tinha o mais velho e tinha os outros irmãos que eram pequenininhos, estavam sendo abusados. O pai estava abusando dos filhos, e o irmão mais velho estava vendo o pai fazer isso, e depois ele começou a fazer também o que o pai estava fazendo. E, inclusive, o pai descobriu e não fez nada, porque falou, eu estou fazendo e ele viu, então deixa, tipo, deixa rolar. E aí o pai começou a dar o celular para o menino gravar o que ele estava fazendo com o próprio filho para vender as imagens depois. E as pessoas não acreditam que isso acontece. Não acreditam. Então, não precisa ir muito longe, né? Vários casos pipocando aí e tudo mais, mas a internet, ela é terra sem lei mesmo. Você tem que saber até onde você entra ou que tipo de coisa você consome, e tem muita sujeira, né? Tem muita coisa triste. Sim, e a E polícia. é isso, quanto mais feio é, não duvidem, não duvidem, porque a maldade não tem fim mesmo. Como diria o Renato Russo, a humanidade é desumana, né? Exatamente. Exatamente. É uma frase que entra exatamente agora nesse assunto, né? Exatamente isso. E eu vi uma história eu posso dizer isso, eu acho, de um familiar meu que, que aconteceu isso com ele, mas foi no caso uma mulher. A mulher que abusava dele, ela se aproveitava que ninguém estava por perto, e ela abusava dele, pegando nas partes íntimas dele e acariciando, mostrando para ele o que ele podia fazer com a parte íntima dele. E às vezes até introduzindo nela, ensinando a introduzir nela e aquela coisa toda.
E nisso gerou uma série de coisas nele, né? Então ele se tornou um cara ainda mais, não vou dizer que ainda mais, mas contribuiu para que ele fosse muito mulherengo, porque era o contato sexual, lógico, primeiro que ele teve, e aquilo ficou, Sim, ela desenvolveu a compulsividade nele, né? ficou Compulsão por enraizado sexo nele. nele, que ele começou a fazer que as mulheres querem se satisfazer, né? O homem também. Então, ele viu que na hora da relação, ele podia ficar com várias mulheres, ele podia fazer várias coisas conforme ela ensinou, né? Uhum. E tão cedo para ele. Então ele começou a ter uma vida sexual muito cedo, né? Com isso. Então, as pessoas não acreditam que na creche tem mulheres que ficam sim abusando de crianças, tanto creche particular quanto pública. Tem muitos Sim. casos. É que, na verdade, assim, 80% é homem, né? E os outros 20% em várias pesquisas são mulheres que fazem isso. Mas às vezes a mulher ela pode não abusar, mas ela sabe o que está acontecendo e ela não faz nada, mas ela é uma cúmplice. Como a gente relatou aí, Sim. a mulher fazer um vídeo, ver que está acontecendo isso, ela fazer um vídeo para ganhar dinheiro, né? E como está dizendo aqui, ó, e os filhos pedem ajuda à mãe e a mãe disse ser mentira e loucura do filho ou da filha, né? Esse meu amigo, por exemplo, ele tem duas filhas e ele mesmo falou, olha, não quero minha filha na casa de ninguém, não quero que ela fique brincando na casa dos outros. Nada de ficar dormindo na casa de ninguém. Não quero. Então, ele fala já para a mãe das meninas, olha, não quero isso. Se quiser brincar, que venha brincar aqui, que aos nossos olhos, que a gente veja. Então, ele tem esse cuidado com as filhas, que todo pai deveria ter, e toda mãe, já para cortar isso, né? Já para que isso não aconteça. Inclusive, eu também cresci com isso, assim, de não deixar, sabe? É que as minhas filhas, o que aconteceu, aconteceu quando eu estava viajando com a minha mãe. Mas eu nunca fui de deixar dormir na casa dos outros, sempre assim, os amiguinhos vêm dormir na minha casa. Quer fazer trabalho de escola, vem fazer na minha casa. Isso. Qualquer coisa na minha casa, nas minhas vistas, eu tô ali analisando, eu tô ali cuidando, sabe? Porque a gente fica mesmo bem preocupado e bem traumatizado, né? Claro, com certeza. E uma coisa importante aqui que ele falou também, né? Que muitas vezes a mãe é passiva, porque ela não tem condições de criar a família, de sustentar a família. Quem sustenta é aquele homem que é abusador, que às vezes abusa até da própria mãe e dos filhos, né? Exatamente. E aí ela não tem condições financeiras, ela não tem condições emocionais para sair. Porque, gente, é muito fácil. Condições financeiras ninguém precisa ter. Você chega para alguém e fala assim, olha, estou sofrendo essa condição na minha casa, um monte de gente vai abrir as portas. Só que o problema é a condição emocional. Muitas mulheres, elas não têm condições emocionais para dar o primeiro passo. Elas Exatamente. ficam tão travadas no seu medo, no seu desespero, sabe? Na sua falência. Ela não presta para nada, eu sou um lixo de pessoa. Ela não consegue, ela não tem forças nem para pedir socorro. Então, é muito complicado, né, a gente sair julgando, falando, mas a mãe sabia o que estava acontecendo e não fazia nada. De repente, ela era tão vítima quanto a criança. Exatamente. Que ele ameaça a mãe é a filha, né? Sim, com E certeza. Eu uma vez ouvi uma mãe falando assim, eu não queria sair sem levar meus filhos. Eu não tinha como levar meus filhos, porque eu não tinha condições emocionais para criá-los sozinho. Então, é muito difícil. E muito, os muito. abusadores existem porque existem pessoas frágeis também, Ele aproveita da situação, né? com certeza. É bem isso. Então, o que a gente tem que ser hoje em dia é atento, sabe? Observar como as pessoas agem, observar o mundo ao redor, as pessoas ao redor. Você tem filhos pequenos ou grandes, enfim, mas o amiguinho ou a amiguinha do teu filho vem com uma história dessa ou conta alguma coisa estranha dos pais. Fica atento, conversa, faz pergunta, tenta ajudar de alguma maneira, sabe? Porque a questão do abuso sexual infantil, ele só vai diminuir, ele só vai acabar a partir do momento que cada um tiver alguém que cuide dela, sabe? Sabe aquilo de um para um? Então, por exemplo, eu olho que aquela amiguinha da escola da minha filha tem esses problemas, tem problemas em casa, com a família. Então, eu vou chegar junto, vou tentar entender o problema da família. Uhum. É que hoje em dia, nós estamos tão condicionados a ficarmos fechados nas nossas tocas que a gente não olha para o outro, que a gente não acompanha o que acontece na vida do outro, sabe? A gente não tem tempo para o outro. E isso tem tornado as pessoas mais vítimas, mais vulneráveis, mais frágeis também.
Exatamente. Sim. Fernanda, você disse também sobre o lance da sua filha tocar bateria, que teve um lance assim também que aconteceu, né? Teve. Então, Então, esse é mas foi a polêmico. mesma filha ou foi uma das três? A mesma filha, a mesma filha. A mesma filha aconteceu tudo a mesma É, coisa. sim, depois que ela sofreu esse abuso dessa pessoa da nossa família, Vai falando aí que eu tô ouvindo. ela... Tá a panela do arroz ali, vai falando aí que eu tô ouvindo. ele tá fazendo arroz e fazendo live, gente. Esse é o Barró. Mas Pronto, então, só para explicar, para contextuar aqui. ele. Então, só pra gente resumir, Tá? pra quem entrou agora, Aguenta aí que eu vou jantar na sua casa, hein, Barró? Segura aí, vai fazendo a comida pois aí é. que eu vou jantar aí, tá? Nossa, quando você falar que vem do Rio de Janeiro, já sabe. E aí, Ó. ô Fernanda, só pra gente poder entender, pra quem entrou agora, que tá meio Uhum, no assunto, então, pra você que entrou uhum, agora, pra você entender, a Fernanda, infelizmente, passou por essa questão de abuso sexual infantil, lógico, na infância. E anos mais sim. tarde, ela teve a sua filha, que também passou por isso com o mesmo abusador que ela passou. É, minha filha mais velha, né? Porque eu A tive filha três mais velha. crianças. E depois isso se repetiu, ou tentou, o cara tentou alguma coisa, já esse outro rapaz com a sua filha. Não, então, esse outro, a história é a seguinte, tá? Sendo bem rápida aqui. Na Hum, época eu era produtora de shows, trabalhava com bandas, tá? Bandas bem conhecidas, inclusive. Foi no Rock in Rio, inclusive. E aí, um baterista de uma banda, a minha filha falou assim: Ah, eu quero aprender bateria, quero aprender bateria, quero aprender bateria. E esse baterista frequentava minha casa, sabe aquele que vai sexta-feira à noite na sua casa comer pizza? sim. Ele precisava de fotos de divulgação, eu fazia as fotos de divulgação, trocava bateria, porque ele tinha endorse, né, de bateria, eu ia fazer as fotos dos equipamentos dele, eu viajava com a banda dele, fazendo show, essas coisas. Pois bem, esse cara, um dia, ele falou assim, não, fala pra ela vir aqui que eu dou aula pra ela, assim, eu pagava essas aulas, tá? Era Uhum, uma aula por semana, todo sábado. E uhum. eu engravidei da minha filha caçula. Quando a minha filha caçula nasceu, eu não tinha como levar a minha outra filha na aula. Mas ela já fazia aula há mais de um ano com ele. Então eu não vi problema daquele dia, somente naquele dia, ela ir sozinha para aula. Entendeu? O pai dela foi com ela até a estação de metrô, que era bem perto da casa do cara. E ela só seguiu, ela olhou na banca de jornal, tinha saído uma revista. Oi, voltou? Voltou, não, tô te Então, ouvindo, é que Ana, foi a tinha bateria. saído. Deu bateria fraca e eu coloquei aqui no carregador. Segura aí, não deixa cair. Isso. Então, quando estava chegando na casa dele, inclusive, ela olhou na banca de jornal, tinha uma revista e tinha a banda dele na capa. Ela comprou a revista e levou para ele, chegou e falou assim: tio, autografa para mim a revista. Ela chamava ele de tio, entendeu? Ela Nossa. tinha 12 anos e ele tinha 30 anos. Meu Deus. Ele pegou a revista, disse que ele saiu do estúdio, a casa dele era nos fundos, ele foi mostrar para a mãe dele a revista e tal. Aí ele autografou e trouxe para ela. Só que ele voltou pro estúdio, que era todo acústico, transformado. Uhum. E foi ali que houve o abuso. Quando ela saiu de lá, ela saiu e falou: ai, mãe, machuquei a mão na aula, não quero mais fazer aula de bateria. E aí, aquilo que eu queria levar ela no médico para ver o que tinha acontecido com a mão, mas ela falou que não precisava, e eu estava, né, no pós-parto e tal. Só que aquela mão dela nunca sarava, ela estava sempre com dor na mão, todo sábado ela sentia dor na mão. Eu falei: alguma coisa está acontecendo. Aí eu cheguei para a psicóloga e falei, por favor, verifique o que está acontecendo. E aí veja bem o que aconteceu. Novamente o mesmo ciclo de abandono. Minha mãe não estava comigo nessa aula, então ele abusou de mim. Culpa da minha mãe. Nossa, Fernanda. Meu Deus. Então, dali mais uns aninhos de psicólogo para poder, né, de terapia, para poder cuidar dessa convivência, para a psicóloga descobrir o que tinha acontecido e dizer para ela, olha, a culpa não foi da sua mãe. A culpa foi dele que não teve caráter. Fora isso, ele ainda continuou assediando a minha filha. Na época, não era o WhatsApp, era o MSN. Uhum. Ele chegou a fazer o seguinte convite para ela: vamos comigo e com a minha banda para o Rock in Rio, porque eu sei que você é fã da banda tal e do cara tal. Se você dormir comigo,
eu te apresento, eu te levo no camarim da banda tal. Aí o que aconteceu, Barró? Olha como que é, Deus é perfeito. Eu consegui recuperar esse histórico de MSN, eu demorei uns anos, acho que uns 2 anos para conseguir recuperar esse histórico de MSN. Do dia que ela me contou, eu já fui atrás no computador, sabe o HD que você tira do computador e tá lá jogado? Eu comprei um adaptador de HD, pluguei, consegui localizar, recuperei esse histórico. Quando eu li isso, eu achei que eu fosse morrer na hora, de tão mal que eu passei, sabe? E aí a gente já foi para a delegacia, já fez um boletim de ocorrência. Só que a questão da justiça no Brasil ela é bem morosa, né? Bem morosa. Então, eles chegam na porta dele, ele diz, não, não tem ninguém com esse nome aqui. E aí o oficial de justiça volta para trás. Então, tem uns anos já que ele, acho que tem uns 4 anos já, que eles estão tentando entregar o documento para ele, né, para ele depor na delegacia, e não encontram ele em casa. Só que assim, você vai no Instagram dele, tem os shows dele agendados, agora não, porque tá na pandemia, mas se lá tinha os shows agendados, as entrevistas onde ele ia, o que ele fazia. É uma questão, né, de a gente não entender também quais são os trâmites aí. Porque Mas, pelo menos, o boletim de ocorrência foi feito. ando pra lá e pra cá. Como não acho, cara? Então, e é isso, e é aquilo que eu falo, né? Já aconteceu também de uma outra banda que eu trabalhei. A gente estava na coletiva de imprensa, aí um cara da banda deu a chave do quarto dele para uma menor de idade. Nossa. Aí, no meio da coletiva de imprensa, sabe, entre um autógrafo e outro, entre uma entrevista e outra, E? ele deu a chave, falou assim, me espera lá no quarto. Só que é Gente. aquilo, quando você passa por isso, você fica muito esperto. Cheguei pra ela Uhum. e falei assim, você é menor de idade, o que ele vai fazer com você se chama estupro. Você vai pra sua casa agora. Eu vou chamar seus pais aqui. Sim, a gente já pega Então, rapidinho no ar quando a pessoa tá com palhaçada. Falei, ei, peraí, é. a gente já sabe. Então, assim, o que muita gente olha e fala assim, nossa, sou fã desse cara. Furado. Muita furada. Ai, pior que você nem pode falar quem é agora. Já pra poder falar, Ser olha, não curioso. faz fã. O que eu digo é assim, não Eu tô idolatre ninguém nervoso. cegamente, Não não tenha pode falar ídolos, quem é. sabe? Pode falar. Não, não, não. Mas é isso que eu tenho para dizer, não tenha ídolos. A pessoa, de repente, pode ser maravilhosa em cima de um palco, cantando e tal, mas ela tem o seu lado Mas negro da força fora também. é verdade. É verdade. Olha, Fernanda, Então, muitíssimo obrigado por você aqui eu que abrir espaço para agradeço. poder falar comigo. E o livro, como que faz para achar o livro aí para a gente saber histórias? E E eu não faço leitura labial, você começou a voltou, falar e eu não voltou? entendi nada, me dá Eu não tô te vendo, uma você tá me vendo? agonia. É, ficou tudo parado. Mas para a gente ir finalizando, para poder não acabar, eu sei que perder essa live do canal Programa do Barró com a Fernanda. Meu sonho, gente, não sei quantos banheiros eu vou ter que lavar para poder pagar esse momento de ter a jornalista Fernanda Veiga no programa do Barró. E o livro, como que eu faço para achar? Como faço para comprar? Tudo, como que faz? Fala aí pra gente. Ai, você é demais, viu? O livro você pode comprar no Mercado Livre, digita lá, Anota Vai Que Esquece, ou Fernanda Veiga. Na Amazon também tem. E dá para quem tem o plano do Kindle, dá para ler até de graça. Então, se você tem Kindle, entra lá, dá para ler o livro agora, tipo, agora. E você é demais, viu, Barro? Sou apaixonada por você, pelo teu trabalho, viu? Você é incrível. Ah, que isso. Você que é, e é uma super mãe, viu? Não se esqueça disso. Você é a melhor mãe que não ter. Então, independente de qual, você é a melhor mãe que ela não tem. Eu tenho certeza que você, agora ainda mais, é uma mãe, super mãe para elas, diante do que aconteceu e de tudo. Eu quero Obrigada. te agradecer aí. E a gente vai continuar falando desses assuntos, sim. Muita gente fica, ai, de novo, ai, ainda falando. Ó, o Oscar Dias aqui também entrou. E falando disso sexual, a gente vai continuar falando. Enquanto a gente tiver vida,
vida, a gente vai continuar falando, né, Fernanda? É isso aí, com certeza. Tem que falar mesmo. Tem que falar até que não aconteça mais. Se não tiver mais assunto, se não tiver mais problema nessa área, a gente para de falar e vai falar de outra coisa, né? Verdade. E esse mês é o mês do Setembro Amarelo, que as pessoas estão falando sobre suicídio. Adolescente tiram a vida, passam por abuso sexual, e a forma de acabar com essa dor, que ele de acabar com essa dor, de acabar com isso, tirando a própria vida. Então você que é mãe, você que é pai, tudo que a gente fala é para trazer um alerta para você observar o seu filho e acabar com isso na hora. Não tenha medo de ameaça, não tenha medo de nada. Isso mesmo. Muito bom. Valeu, Barró. Que isso, Gabriel Barreto, então, hein? Meu Deus, que isso, não acredito. Tá vendo, Fernanda? Só os famosos estão entrando aqui. Viu só? Você que é uma pessoa influente aí no meio, então. Que isso, Gabriel aqui. Quero Gabriel Barreto do Barro. Gente, esse foi mais um programa do Barró. Esse aí, Gabriel também entrou aqui agora, tá lá. Lívia, depois ele vai assistir o programa inteiro no programa do, lá a entrevista toda lá no programa do Barró daqui a pouco e eu te passo o link. Valeu, Fernanda. Legal. Valeu! Você tá com um delay lascado, né? Você percebeu que tá um delay imenso, um delay monstro. Mas tá bom, sobrevivemos. Tá com a... Meu Deus, agora tá, não tá te uma ouço salada mais. aqui, tá uma salada.